Paulo, ele contratou um seguro alto, declarando uso exclusivamente particular, e aceitou uma taxa reduzida, né, um custo reduzido. Meses depois, aconteceu um sinistro com perda total, enquanto transportava um passageiro via aplicativo, né, e a seguradora negou a indenização por omissão relevante. O corretor alega que Paulo usava pouco o aplicativo, então não mudaria nada. Considerando o Código Civil, a conduta do segurado e o efeito sobre a aceitação / tarifa, é correto afirmar que... E aí, pessoal, se alguém já fez, né, coloca ali no chat, mais para eu ter um calor aqui, né, de como que está ali a questão, ter uma noção, mas claro que a gente vai passar por todos os temas aqui, né. A gente vai falar bastante nesse laboratório sobre os princípios, né, de seguros, e um dos princípios de seguros é a boa-fé, né, é você realmente prestar ali todas as informações, você não omitir informações para ter ali uma taxa reduzida, né, ou um agravamento de risco, alguma coisa do tipo. Então, quando a questão nos traz que ele declarou que era uso particular, mas estava fazendo ali uso para aplicativo, né, de corrida, isso caracteriza ali uma omissão, né, e consequentemente um agravamento do risco, né, porque uma coisa é um uso particular, outra coisa é um uso, né, para aplicativo. Por mais que ele use pouco ou use muito, a seguradora tem os seus modelos de análise de risco e isso afeta, né? Então, quando a gente vai para as nossas alternativas, a A diz que a indenização é devida. Não é devida, tá? A gente já passa aqui direto, pois a omissão só teria efeito se houvesse agravação intencional no dia do sinistro, então não é o caso, a indenização ela pode ser recusada, né, dado a ausência ali da informação, né? A B diz que ela deve pagar com redução proporcional, também não. A C é a que mais se enquadra como uma alternativa correta, eu já vou realmente puxar aqui o nosso tubarão para a tela, que é a nossa resposta correta. Ela pode negar a garantia, pois a omissão influenciava a aceitação, né, a taxa do risco, e o segurado perde o direito da garantia. Então, a boa-fé é um ponto muito importante, né, desse ponto. E aqui, nesse contexto, né, é nítido que houve má-fé. Eu estou dando ênfase nisso por conta de uma outra questão que teremos mais à frente, né, mas houve má-fé porque ele proporcionou essa informação para ter uma taxa reduzida, né? Então, ele omitiu ali. E a D a gente já invalida, né, de cara aqui, que fala que é devida e não é, tá? Então, uma questão que envolve o conceito, para a gente começar, seguro alto, envolve princípios do Código Civil, princípios de seguros, na verdade, e quando a gente vai para Código Civil, o artigo que fala, né, da boa-fé, a gente está falando dos artigos 765 e 766, tá? Esses dois artigos especificamente abordam aqui sobre a declaração inexata de informações e a omissão, né, que influi na aceitação do risco pela seguradora, tá? Então, esses dois, 765 e 766, são os que pautam essa decisão, tá? Ponto importante aqui, vamos agora para a questão 2. A questão 2, ela diz o seguinte ali para a gente, né? Vou ir direto aqui, acho que o Daniel colocou C ali, o Nilson também, então a gente já consegue partir direto aqui para 2. Uma rede varejista transferiu seu estoque de eletrodomésticos de um shopping para um galpão em bairro periférico com menor vigilância e maior exposição a furtos. O diretor responsável não comunicou à seguradora sobre a mudança por desconhecimento das regras contratuais. 3 meses depois, ocorreu um furto qualificado. Em auditoria, não foram encontrados indícios de má-fé do segurado. Diante do Código Civil, assinale a alternativa correta. Aqui é uma... Olha, eu até falei na questão anterior, né, que eu estava dando ênfase ali por conta de uma outra questão, nem me lembrava que já era logo a segunda que a gente ia justificar isso. Mas aqui é um caso diferente, tá? Por que é um caso diferente? Eu vou colocar na tela para vocês, deixa eu ver se eu consigo colocar já o ponto alto aqui da resposta, que é, deixa eu parar de apresentar, e eu vou colocar, vamos lá,
tal, janela, acho que é esse aqui. Ó, aqui, pessoal, o que que eu coloco aqui para vocês, tá? Aqui é o Código Civil, tá? Aberto. E aqui eu vou focar aqui para vocês o artigo 769, tá? Vamos lá nele. E aqui a gente tem o seguinte: o segurado é obrigado a comunicar ao segurador, logo que saiba, todo incidente suscetível de agravar consideravelmente o risco, sob pena de perder o direito à garantia, se provar que silenciou de má fé. Tá? Esse ponto aqui é aquela pegadinha, é aquela questão que, pô, como assim que eu errei? O que que aconteceu? Né, veio na prova, estava tão simples, depois eu olhei no gabarito, apareceu ali como errada, né? Pô, vou abrir recurso, o que que aconteceu aqui? Então, esse tipo de pegadinha ele pega bastante. E aí, por que que eu estou frisando bastante isso, tá? Artigo 769 e principalmente essa última parte aqui. Tem que ter a prova de má fé. E claro, pessoal, na realidade, né, na vida real, há inúmeras situações, há inúmeras interpretações, há inúmeras formas de você ter uma ótica de resolução ali de um sinistro, né, da seguradora ou por parte do segurado, de processos e tal. Mas, para fins de prova, a gente precisa pautar, né, de uma análise muito fria ali em Código Civil. Quando a gente volta para a questão, deixa eu voltar para a questão aqui, interromper compartilhamento, espera aí. Ó, deixa eu só arrumar aqui, beleza. Quando a gente volta para a questão, pessoal, o que que a gente tem aqui, tá? Então, deixa eu até ver se eu consigo pegar o... Consigo. Tá. Quando a gente volta, olha o que que aconteceu. Teve uma mudança, uma transferência dos eletrodomésticos, tal, beleza. Menor vigilância, ok. O diretor não comunicou à seguradora, né, por desconhecimento das regras contratuais. Cara, acabou que migrou ali, ele, pô, seguiu a vida, né, não comunicou. Opa, tá. 3 meses depois ocorreu o furto qualificado. A auditoria não foram encontrados indícios de má-fé. Esse ponto é muito importante, tá? Sem má-fé, o que que acontece com a cobertura? Ela permanece válida, tá? Permanece válida, porque não houve ali indícios de má-fé nesta situação, tá? Ele não cita que houve uma omissão de informações por buscar ali uma taxa melhor, um prêmio melhor, algo do tipo, tá? Então, a cobertura, ela permanece válida conforme artigo 769, do qual diz que perde a garantia se comprovar má-fé no silêncio. Não comprovada essa má-fé, a cobertura ela não se extingue, né? Ela não acaba. E pode até o segurador majorar, né? Aumentar o prêmio ou finalizar o contrato, mas isso são decisões posteriores. Fato é que a cobertura ela permanece. Então, quando a gente olha a alternativa A, ela diz que o contrato é automaticamente nulo, pois qualquer agravamento, né, todo agravamento extingue a cobertura, não extingue a cobertura, tá? O princípio ali ele é bem observado no 769 do Código Civil. O segurado perde a garantia mesmo sem má-fé, já que o risco foi agravado e não comunicado. Pô, essa resposta é a que eu colocaria, né? Assim, é o que eu vejo que faz sentido. Pô, não comunicou, e se eu sou uma seguradora, cara, tu não me comunicou, pô, não tem o que eu te cobrir, né? Perdeu ali, né? Pô, problema. Mas esse ponto de pegar. E aqui eu trouxe essa questão, pessoal, porque assim, é, é, é é isso que a prova vai fazer. Tá? É por conta disso, é isso que a prova vai fazer lá no dia. Ovide a última prova de seguros que veio com muitos detalhes, né? Então, esse tipo de questão aqui no detalhe é o que eu costumo falar que é o que passa ali no CFP, né? São os detalhes. Então, sem prova de má-fé,
não se extingue. Vou pular a C, né, para a gente já ler ela. A D diz que o segurado só teria cobertura parcial proporcional ao prêmio que pagou antes do agravamento. Aqui, assim, é uma questão... Pô, estamos aqui numa discussão, né, desse sinistro aqui que aconteceu. É uma alternativa que certamente poderia ser levantada. Pô, só parcial, pô, você não me comunicou, então, né, vou te pagar aqui de forma parcial, proporcional ao que você, né, pagou até ter o agravamento, mas assim, é muito, me fugiu a palavra, mas é muito incerto, né, eu não consigo cravar, né, qual que é a base legal que só teria cobertura parcial. Puta, não tem. Olivier levantou. Boa noite, Leonardo. Fala, Olivier, beleza? No caso, na C ali, né, eu acabei optando pela D ali. Para ele receber esse seguro, ele teria que pagar a diferença do prêmio no momento, porque a minha dúvida justamente ficou nessa, né? Por que eu fiquei entre a C e a D? Porque, cara, ele não pagou o prêmio. Então, das duas, uma, ou tu me paga o restante do prêmio para te receber, ou tem alguma coisa errada, porque eu não posso receber alguma coisa que eu não paguei o prêmio, pelo menos referente àquele risco, né? Então, aí ficou a minha dúvida, como é que se daria nesse caso? Eles teriam que ajustar, olha, tu me pagou, sei lá, 10 mil e tu vai ter que pagar 5 de diferença para poder receber a cobertura, ou eu teria que pagar, a seguradora teria que pagar de qualquer jeito? Esse ajuste, ele pode ser feito olhando o futuro, olhando à frente. Agora, criar uma condição para pagamento da indenização não acontece. Então, a seguradora é passível de pagamento, sim. E aí, quaisquer discussões além, aí é o que eu falei ali, né? A vida real, sim, processos e tal. Mas para fins aqui de uma análise fria e pautada aqui no artigo, a seguradora tem que pagar. Certinho. Lucas. Ô, Léo, eu fui na mesma linha que você da letra B, né? Mas se atentando ali que não agiu de má fé. Se na questão não tivesse, né? Só tivesse informado que ele não comunicou a seguradora, não tivesse essa parte por desconhecimento das regras contratuais, podia ser cabível ali que ele agiu de má fé, de não má fé, é cabível de recurso na prova, ou se não tivesse, eu já podia ir na letra B certo, que seria ela, como que... Ou essa questão só é a letra C, porque tem essa parte que ele não sabia dessa regra e tudo mais? Na verdade, bom ponto que você trouxe. A questão só é a letra C por conta disso aqui, ó. Não foram encontrados indícios de má fé, né? Então, provou-se ali que realmente não houve má fé por parte do segurado. Se não tivesse esse ponto, abriria sim margem para a interpretação de que sim, houve má fé e aí não seria passível da indenização. Mas porque ele foi explicitamente aqui falando que não teve má fé, aí é porque a gente inclui a alternativa C. Entendi, beleza. Tá. Fechado? Bora lá para questão 3. Questão 3, ela fala o seguinte: uma indústria de plásticos contratou inadvertidamente 2 seguros de incêndio distintos para o mesmo galpão, um com a seguradora Alfa e outro com a seguradora Beta, ambos com cobertura integral do valor do bem, 10 milhões de reais. Após incêndio que destruiu 60% do imóvel, as duas seguradoras foram acionadas e, de acordo com a legislação, a indenização devida será de... Vamos lá. Questãozinha direta ao ponto aqui, né? Então, pô, a seguradora teve ali um seguro incêndio para o seu galpão e ela, pô, vou enriquecer aqui com seguro, vou contratar 2 seguros, se acontecer alguma coisa, tô bem, né? Tô bonito. Pô, não é bem assim que funciona, né? A gente tem o seguro, né, nos seguros patrimoniais, né, os seguros de dano, você não pode receber uma indenização superior, né, ao valor do bem. O seguro ele não é um meio para enriquecimento, né, ele é um meio para prevenção, né, para indenização em caso de sinistro. Então, nesse caso, né, pô,
imóvel de 10 milhões, a indenização, 60% de dano, a indenização que ele tem é de 6 milhões de reais, né? Esses 6 milhões de reais não vai ser pago inteiramente pela alfa e nem pela beta. Esses 6 milhões serão rateados, né, serão divididos ali de forma proporcional entre as duas seguradoras, tá? E aqui, o que a gente tem aqui, pessoal? A gente tem, nesse caso, o artigo 782 do Código Civil, tá? Artigo 782, que diz ali exatamente, né, sobre a proporção, né, do pagamento de indenização. E o artigo 781 diz exatamente que você não pode receber uma indenização superior ao valor do bem por uma indenização de seguro, tá? Então, eu estou citando bastante artigo aqui, porque são detalhes, né, são situações aqui legais que pega ali em prova, então é importante que vocês conheçam, tá? Vi que a Maria colocou ali a C, Graciene também, então uma questão bem direta, né, meio simples aqui de raciocínio, é que realmente é lembrar, né, essa regrinha, uma vez que você lembra dessa regrinha, fica mais tranquilo aqui de resolver. Beleza? Vamos para a questão 4. Questão 4, a gente já vai aqui para seguro de vida. E ela diz aqui o seguinte: a seguradora não, né? Lucas contratou um seguro de vida com cobertura de doenças graves. Após 18 dias da contratação, Lucas vai ao médico e descobre que é portador de uma doença que está coberta na apólice. Nesse caso, é correto afirmar que o que vai acontecer com o Lucas? Seguro de vida, tem cobertura de doenças graves, descobriu ali, né, 18 dias após a contratação, que é portador de uma dessas doenças. Se ele descobriu 18 dias após, né, possivelmente, pode ser que ele não tenha informado isso na apólice, né, mas aqui são hipóteses, vamos entender aqui quais são as alternativas, tá? A seguradora não vai arcar com a indenização, dado que há uma doença pré-existente, a cobertura da apólice é inválida. Não, né? É uma cobertura de doenças graves, então ele terá ali a cobertura, né? Obviamente, se eu contrato um seguro para doenças graves, então, uma vez que eu descubro, né, uma doença grave, eu tenho ali acesso à cobertura. Então, aqui, né, fica menos evidente aquela situação que a gente fala bastante, de, pô, não comunicou antes, né, não avisou antes ali a seguradora no momento da proposta. Aqui é justamente, né, pô, se eu descobrir uma doença grave, se eu vier a ter uma complicação, né, vier a falecer por doença grave, eu quero ter essa cobertura, tá? A menos, claro, que se prove má fé. Então, seja no seguro de vida ou em todos os seguros, né, vale a boa fé. Então, se provou má fé, agravamento de risco, omitiu informações, declarações inexatas, pode ser um seguro de vida, um seguro viagem, um seguro auto, um seguro celular, qualquer coisa, não é passível de indenização. A B, ela diz que não vai arcar com a indenização, dado que o segurado cometeu uma fraude ao descobrir a doença após os 18 dias. Pô, coitado, com certeza não, né? Então, não cometeu nenhum tipo de fraude. A C diz que vai arcar com a indenização, desde que não se comprove má-fé do segurado no momento da contratação. Maravilha, né? É exatamente isso. Já vou até colocar o tubarão, vamos ver se é isso mesmo. Alternativa C. E a D, para a gente fechar aqui, ela é obrigada a pagar a indenização em qualquer hipótese, mesmo havendo indícios de fraude ou má-fé do segurado. Tem um ponto que eu falo bastante, que é, tome cuidado, né, com extremos. Então, a seguradora é obrigada a pagar em qualquer situação, né, ou algumas palavras como exclusivamente, apenas, né, essas palavras que denotam extremos, se eu não me engano vai ter mais uma questão que vai ter algo parecido, a gente tem que tomar cuidado, né, nem sempre esses extremos são verdades, há exceções, né, então é importante a gente analisar bem. Então, nesse caso, questão 4, alternativa C, tá? Vai ter ali sim a indenização. Vamos para 5. A 5, a gente já tem o seguinte. No seguro de pessoas,
é possível contratar coberturas adicionais destinadas a oferecer suporte ao segurado e seus beneficiários no caso de ocorrência de sinistro. Entre as mais comuns estão o auxílio funeral e assistência funeral, ambas voltadas a custear as despesas decorrentes do sepultamento, mas com formas de funcionamento distintas. Considerando essas diferenças, assinale a alternativa correta sobre a assistência funeral. Aqui, questãozinha simples, mas que é aquela coisa, né? Pô, é uma coisa simples que eu preciso lembrar ali na hora de prova, né? Então são regrinhas, né, que a gente precisa conhecer ali na hora da prova, né? Os seguros, eles têm algumas coberturas adicionais, principalmente de vida, né? Dentre essas, a gente tem ali auxílio, né, funeral e assistência, né, funeral, né? Ali a questão ela me pergunta sobre assistência, né? Assistência, o ato de assistir, né, de apoiar, né? A assistência, ela é um serviço muito mais completo, tá? Ela é muito mais, dá muito mais amparo por parte, né, dos familiares ou de quem ali sofreu, né, o dano, né? Dado que na assistência, a seguradora, ela vai tocar todo o processo ali de sepultamento, né, todos os processos ali de traslado do corpo, né, o que precisar fazer, a seguradora ela vai resolver. Você não precisa se preocupar, você não precisa fazer muita coisa. A seguradora ela tem todo ali os prestadores de serviço para prestar esse atendimento, né, prestar ali essa situação. E isso, né, essa característica, né, todos esses pontos, já estão estipulados ali em apólice e já faz parte do que o segurado paga, né? O auxílio, auxílio é algo menos assistencial, né? Um auxílio, eu estou te ajudando, mas você é responsável por fazer ali, fazer acontecer, né? O auxílio te auxilia aqui, mas você é responsável por fazer. Então, o auxílio, ele já é uma ajuda. E qual que é a grande diferença? Né? Eu estou fazendo todo esse preâmbulo aqui, mas para a gente chegar direto ao ponto no seguinte: no auxílio, eu escolho todos os prestadores de serviço. Então, eu escolho quem que vai fazer o sepultamento, por exemplo, né? A empresa, tudo tal, e eu recebo reembolso, eu abro ali na seguradora, eu recebo reembolso por isso. Na assistência, a seguradora já tem os prestadores de serviço indicados, então abro ali uma solicitação, eu ligo para a seguradora, eu abro o protocolo, e aí a seguradora já vai indicar a empresa que vai fazer, já vai ter todo o trâmite ali de forma muito mais facilitada. Então essa é a principal diferença entre assistência e auxílio. E agora, nas alternativas, a gente vai ter isso de forma mais clara. Então, alternativa A: a seguradora acompanha o processo de sepultamento, organizando diretamente os serviços necessários e indicando os prestadores de serviço responsáveis pela execução. Assistência, tá? Isso é assistência funeral e já é a nossa alternativa correta. Por que é assistência funeral? Pelo que ele me traz ali, indicando os prestadores de serviço, né, os prestadores responsáveis pela execução. Ah, vai ser a empresa A, vai ser a empresa B. Então, eu já tenho aqui organizado, você só precisa me dar o aceite, o aval, e essas empresas já vão organizar todo o processo de sepultamento para você, né, cliente. Então, é assim que funciona. Garante aos familiares a liberdade total para escolher qualquer empresa. Isso aqui é auxílio, tá? Auxílio. Realiza o reembolso das despesas após o pagamento do funeral, limitado ao valor previsto. Auxílio também, tá? Dá mais liberdade para o segurado. Tem como característica principal a devolução de valores pela seguradora para custear as despesas funerárias, também auxílio, tá? E aqui é a assistência funeral, tá? Então essa é a principal diferença entre esses dois caras, tá? O que traz aqui a alternativa A como a nossa alternativa correta. Então, questãozinha bem simples, então só para a gente relembrar aqui essas regrinhas, que é o que costuma cair em prova, como eu gosto de falar, né? São esses tipos de detalhes.
Vamos para 6. Pô, a 6 também, aquela questão que bem direta, né? Bem direta ao ponto. A gente definir ali qual que é a alíquota, e a prova ela traz questões assim, né? Seja módulo 2, módulo 1, de todos os módulos há questões ali mais equilibradas, há questões mais diretas que a gente precisa relembrar ali de uma regrinha para fazer, né, para ter a assertividade ali na hora da escolha da alternativa. E a 6, ela diz que o estagiário, ele contratou um seguro de vida resgatável, no qual o prêmio pago ele se divide entre uma parcela de risco, que é a cobertura por morte, e outra destinada à formação de reserva para benefício de sobrevivência. Beleza. Ao revisar a apólice, ele verificou a incidência de IOF, né, sobre cada componente do prêmio. Considerando a regra de tributação aplicável a seguro de pessoas, as alíquotas do IOF, respectivamente, para a parte de sobrevivência e para a parte de indenização por morte são. Então, o que a gente precisa relembrar aqui, né? O IOF a gente sabe que é de 0,38%, né, para seguro. Mas, quando a gente tem ali uma cobertura por morte, né, a gente tem a isenção dessa cobrança, né, na indenização ali. Então, o que a gente vai ter aqui? Nossa alternativa D, sendo 0,38% para a parte de sobrevivência e 0 para a parte de indenização. E ali ele especifica bem, né, essa parte de indenização por morte. Né? E lembrando, né, até a própria questão de tributação. Então, tributação, seguro de vida é um ativo ali, né, pago de forma isenta, quando a gente fala de forma tributária aqui ao beneficiário. Então, não tem imposto de renda, não tem IOF, o próprio pagamento da indenização ali é de forma isenta. Claro que esses temas, né, fiscais, na data que estamos falando hoje, estão em constantes, né, alterações, essas constantes divulgações, e aí qualquer tipo de atualização, seja nesse tema, até dos outros módulos, a gente certamente já inclui ali em plataforma, mas é isso que temos atualmente. Né? Então, uma questão mais direta ao ponto, falando ali das alíquotas para cada modalidade de pagamento de seguro. Tá? Vamos para a 7. A 7, a gente já vai falar, acho que de seguro automóvel. É isso mesmo. Ela diz que um planejador financeiro, CFP, e corretor de seguros foi questionado por um cliente sobre um ocorrido na compra de um carro novo há 5 meses atrás. O veículo, avaliado em R$180 mil, foi objeto de um seguro automóvel com franquia de R$20 mil, a fim de reduzir o custo do prêmio, sob cobertura de valor de mercado referenciado. Após um sinistro que ocorreu ontem, infelizmente o veículo sofreu perda total. Sabendo que o valor atual do automóvel é de R$170 mil, o corretor deve informar ao seu cliente que a seguradora deve pagar o montante de. Então, essa é uma questão boa, tá? Porque ela envolve vários valores, fatores não históricos, né, mas fatores temporais, né, 5 meses atrás, envolve uma franquia. Então, é importante a gente saber analisar esse tipo de questão. O que a gente tem aqui? Pessoal, seguro automóvel. Na seguro automóvel, o primeiro ponto eu tenho duas formas de contratação. Eu tenho o valor determinado e eu tenho o valor de mercado referenciado. Valor determinado, eu estipulo um valor. Né? Então, o valor é lá de 100 mil, de 150 mil, é isso. Né? 200 mil, 500 mil, enfim. É um valor fixo, é como um ativo pré-fixado. Né? E a gente tem o valor de mercado, né, referenciado. O valor de mercado é a tabela FIPE. Né, ou na ausência da tabela FIPE, alguma outra tabela que a seguradora utiliza. Né, mas é a tabela FIPE. É quanto que vale o carro no mercado naquele momento. Tá? Então, isso é a forma como eu vou usar ali, a seguradora vai usar para pagamento do seguro. Tá? Outro ponto que afeta, né, o quanto que eu vou receber do seguro, além do próprio valor em si de indenização, são as franquias. Né? Então, se eu estipulo ali uma franquia, significa que eu topo
pagar até uma determinada parte em caso de ocorrência de sinistro, né? E aí, a outra parte, né, fica a critério da seguradora. Ponto é, franquia é válido para danos parciais do automóvel, né? Quando a gente fala de uma perda total, né, como ele diz, ele coloca aqui, isso aqui, pô, não interessa mais, né? Porque perda total, a seguradora, ela é obrigada a pagar de forma total, sem participação da franquia. Então eu já consigo desconsiderar essa minha franquia aqui. Desconsiderando essa minha franquia, eu tenho então dois valores para analisar. Eu tenho o valor de 180 e eu tenho o valor de 170, porque não vai debitar nada disso, né? Então eu já consigo eliminar aqui a C e a D. 180 e 170. Visto isso, o que acontece aqui nessa questão? Valor de mercado referenciado. Quanto que está valendo o carro no mercado hoje? Está valendo 170 mil reais. Logo, 170 mil reais como a nossa alternativa correta. Lucas, vamos lá. O Léo, para veículo, é bem tranquilo essa questão quando é perda total. Mas se fosse um seguro residencial ou industrial, tivesse lá uma cobertura do bem, né? Desconsiderando o terreno. Pegou fogo e deu perca total. Nesse caso, também é desconsiderado a franquia ou não? Ou aí já é outra visão nesse sentido daí? É outra visão. E tem 3 tipos de visões, na verdade, que é uma outra aula, que é a aula de processos de indenização de seguros. Ali eu posso enquadrar sob risco total, risco relativo e risco absoluto, tá? Então vai mudar porque num galpão, por exemplo, a seguradora ela vai avaliar quanto que era o limite máximo de garantia, quanto que era o contratado em apólice da indenização, quanto que realmente valia o galpão, quanto que foi o dano, quanto que realmente causou de dano, e aí depende se vai ser risco total, absoluto ou relativo. Então não é tão simples quanto no seguro automóvel. Então vai ser diferente, né? Em uma dessas formas, vai debitar ali, né? Vai ter uma diferença a menos devido à diferença entre pagamento o que era de indenização da pólice frente ao que realmente o galpão valia, ou o que realmente o causou de dano, né? O incêndio causou de dano nesse exemplo de galpão, por exemplo. E outros não. Em outros, independente se causou de dano, será pago o valor total. Então vai ser um pouquinho diferente, pode ser diferente em outras modalidades, tá? No seguro alto é mais simples. Ah, beleza. Então. Boa. Então, nesse caso aqui, 170 mil de cobertura. Esse ponto que o Lucas trouxe é um ponto muito bom, pessoal. Ponto de as modalidades de pagamento ali. Eu não vou, né, revisar aqui, porque é um conceito bem extenso, acho que vale ali a aula de processo de indenização de seguros. Então, vai alterar bastante ali, dependendo da ótica da seguradora. Virgínia, não sei se Virgínia, acho que levantou a mão. Oi, Léo, boa noite. Boa noite, Virgínia. Olha só, eu estou até tentando formular a pergunta direito. A minha dúvida é a seguinte: um veículo comprado 0 quilômetro e optou pela cobertura valor mercado referenciado, como esse da questão. Ele tem um prazo para ficar avaliado nos 180 mil, ou saiu lá da revenda, ele já perde o valor de carro zero? Tem algum ponto aí em relação a prazo, depois que o carro sai da concessionária? Tem. A SUSEP estipula no mínimo 90 dias, tá? Do qual a seguradora ela vai ter ali, né, a possibilidade de pagamento da indenização pelo valor de 0 quilômetro. Então, pelo menos por 90 dias tem que fazer esse pagamento. Posterior a isso, valor de mercado referenciado. Então, essa cobertura 0 km tem esse prazo. Então, tá. Aqui foi porque passaram 5 meses. Se fosse 85 dias, ele ia receber os 180 mil, né?
Sim, Aqui na questão foram 5 meses, né? Então, ele já passou dos 90 dias, então ele vai de acordo com o mercado. Aqui a questão, ela não trouxe de forma explícita o termo, né? Cobertura 0 quilômetro, contratou isso, está estipulado em apólice. Então, realmente, por esse fator, mais os 5 meses, foi os 170 mil. Agora, né, como você trouxe, se fosse 85 dias, e ele citasse ali, né, valor de 0 quilômetro, aí sim seria o valor do 180, no caso. Léo, mas o carro novo, eu não deveria ler como 0 quilômetro? Bom ponto, né? Bom ponto. Não necessariamente para termos de prova, tá? Termos de prova, a gente, clareza acima de tudo. Então, ter ali, né, cobertura 0 quilômetro, até porque isso é um termo, né? Isso, quando a gente estuda seguros, é um termo, cobertura 0 quilômetro. É um ponto a ser levado em consideração. Então, carro novo não necessariamente me traz ali a obrigatoriedade, ou de forma direta, ter a cobertura 0 quilômetro. Tá? Eu sei que é um ponto bem chatinho, né? Mas carro novo, mas eu prefiro falar isso para vocês do que, não, leva como regra e a prova interpretar diferente, o que eu já vi acontecer. Então, viu 0 km, aí sim atua como a cobertura 0 km mesmo, tá? Caso contrário... Joia. Obrigada. Hein, Léo, isso na vida real lá, quando eu comprei um carro e vou tirar da concessionária lá, daí eu acionei lá o meu corretor e vamos lá, na vida real a gente não questiona muito o corretor lá sobre as coisas, né? E daí eu achei muito caro o seguro e, baratei aí. Ele tirou essa cláusula do 0 quilômetro. Isso pode acontecer, né? Na vida Pode. real. Pode, né? Pode. Então tem que estar explícito ali. Pode, exatamente. Porque muitas vezes o seguro barateia ali, nem sabe por quê, né? Mas o cara tirou um monte de coisa lá. Tirar essa cláusula, colocar, por exemplo, que nem ali, né? O cara recebe 170 mil, mas pode receber menos. Então, você pode colocar uma cláusula de 90% da FIP, 80% da FIP. Isso barateia o seguro, né? O prêmio fica mais barato e a indenização também fica menor. A indenização fica menor. Né? Então, isso acontece. Tá? Bora para 8. A Fernanda levantou a mão. Opa, Fernanda. Oi, Léo, boa noite. Vamos ver aqui. Boa noite. Léo, eu queria mais fazer uma sugestão, até porque você citou aí as regras de cobertura total, relativa, né? E assim, não sei quando vai ter outro laboratório de seguros, mas eu acho que seria bacana ter exemplos. Na última prova nós tivemos uma questão justamente de risco total, de cobertura total, e assim, realmente eu fiquei meio perdida, porque eu acho, até refiz várias questões, e não localizo questões nesse sentido, entendeu? Então, assim, me deixou um pouco perdida quando eu me deparei ali de risco total, eu tratei como se fosse risco absoluto, realmente eu acho que ficou um pouquinho, até sugeri, mandei algumas questões para Lucas, né, inclusive a questão exata que estava na prova, para que a gente trabalhe a fundo essa diferença de risco total, absoluto, né, e relativo, porque eu tratei o risco, eu trabalhei o risco total como se fosse o risco absoluto, relacionei o nome aí e fui embora, confesso que não estudei exatamente o risco total aí, então acabei me perdendo na questão. É uma sugestão para a gente ter outras questões nesse sentido, tá bom? Pode deixar. Obrigado por trazer esse ponto. Eu vou falar para o pessoal incluir mais questões nessa linha no laboratório, eu mesmo vou trazer mais questões dessa linha. O que eu recomendo até agora é a aula, tá? Ali a aula, eu trouxe alguns exemplos, trouxe o conceito, então se debruçar ali, mas acho que vale sim mais questões desse tema, então obrigado por trazer. E é um tema que tem, e vou te falar, tá? Não era um tema que caía em prova. Por isso que eu falo que a prova de seguros, cara, é muito aleatória, em certo ponto. Nunca caiu em prova. Surpresa também. Então, assim, eu tô na LS aqui desde 2022 e, cara, nunca vi ser cobrado risco total e risco absoluto. E agora veio. Né? Então, assim, a prova ela tá cada vez mais seletiva, eu costumo falar. Geralmente os alunos se preparavam muito para seguro de vida, ia dominando seguro de vida, e tinha prova que caiu uma questão de seguro de vida, e caiu 3 de seguro rural, né, e outras várias de seguro residencial e seguro educacional, esses seguros menores que a gente estuda há pouco. Na última veio essa, né, de risco total e absoluto. Então, concordo, obrigado por trazer esse ponto e vou implementar do lado de cá.
A questão da prova já está na mão de Lucas, tá? Vamos Boa, lá. boa. Eu vou pedir para ele, mas se puder me passar também, meu contato está lá no grupo, nas aulas. Tá. É legal Eu vou aqui para passar. ter conhecimento também. Vou passar, obrigada. Obrigado, Fernanda. Bora lá. Questão 8. Durante uma aula sobre gestão de riscos, o professor explicou que o seguro não é apenas um contrato individual, mas também um instrumento social. Ele ressaltou que sua existência se apoia na ideia de que muitas pessoas expostas a riscos semelhantes contribuem para a formação de um fundo comum e que esse fundo garante a proteção futura, mesmo que a maioria dos seguros não venha a sofrer perdas. Esses conceitos referem-se respectivamente a, que é uma questão mais, né, filosófica, né, fala ali de conceitos, de seguros, né, mas como eu falei, a prova, vindo ali bem seletiva, é importante a gente ter total conhecimento de todas as áreas aqui do tema, né. Aqui tem alguns princípios que seguem, né, que norteiam o seguro. A gente falou bastante da boa-fé. Então, a boa-fé é um dos princípios que norteiam os seguros. Outro princípio, né, é o mutualismo, né? O mutualismo vem ali de um contrato mútuo, né, entre as partes, do qual tem ali o pagamento, né, de prêmios, né, todos para um fundo em comum, visando segurar ali, né, os segurados, né, as pessoas que por si, né, após a contribuição desse prêmio, se seguram de um determinado montante que é gerido pela seguradora, né. Então, é o conceito de mutualismo. Esse mutualismo, ele é considerado até a base econômica, né, do seguro, dado que refere justamente ao pagamento desses prêmios para que seja segurado ali um montante de pessoas. Outro conceito é o conceito da previdência, né? Aqui a previdência não é do produto previdência, mas do ato de ser previdente, né? De se prevenir, né? De você ter uma gestão de riscos adequada, né? Então é o conceito que reflete esse caráter mais preventivo, né, do seguro, que eu antecipo um risco futuro, né, por meio de pagamentos regulares, né, que eu faço ali num seguro de vida ou de automóvel, por exemplo, tá? Então, quando a gente vê ali a questão, né, ele pergunta de forma respectiva. O que a gente tem aqui de forma respectiva, tá? A existência se apoia na ideia de que muitas pessoas expostas a riscos semelhantes, contribuem para a formação de um fundo em comum. Tá aqui a primeiro... Deixa eu apagar tudo e riscar de novo. Espera aí. Deixa eu ver se eu consigo. Ó, aqui está então contribuem para a formação de um fundo em comum, né? E que esse fundo garante uma proteção futura, mesmo que a maioria dos segurados não venham sofrer perdas, né? Esse ponto também é importante, vai? Então, beleza, esse ponto também é importante. Então, esse é o primeiro e esse é o segundo. Esse primeiro é o que a gente conversou de mutualismo, né? Contribuir todos para um fundo de formação em comum. O segundo, o que eu estou fazendo aqui? Garantindo uma proteção futura, mesmo que eu não venha a sofrer perdas. Eu estou me prevenindo, né? Então é o conceito ali de previdência. Tá? A boa-fé é um conceito de seguro? Mas não é para esse caso, né? Dessa questão. Subrogação é um tema de seguros? Mas não é para esse caso, né? Contribuição e indenização, não tem a ver aqui. E previdência e boa-fé também não é ali na forma respectiva, como nós já vimos. Então, uma questão ali, alternativa B, mutualismo e previdência, tá? É questão bem tranquila, mais filosófica, mas é importante que a gente conheça. Bora para a 9? A 9, a gente tem ali, né? Os instrumentos de pulverização de riscos desempenham um papel essencial para o equilíbrio do mercado segurador, permitindo que grandes riscos, em especial os de caráter catastrófico, sejam compartilhados. Dessa forma, asseguram tanto a solidez financeira das seguradoras, quanto a efetividade no pagamento das indenizações aos segurados. Considerando tais mecanismos, é correto afirmar que o que ele está falando aqui? Né? Ele está falando da proteção da seguradora. Né? Então, o instrumento de pulverização ali
do risco para equilíbrio por parte da seguradora. Quais são esses instrumentos? Então, a seguradora está com um risco muito grande, né? Ela pode ter a alternativa ali do cosseguro, né? Cosseguro são duas seguradoras, né, assumindo, né, um risco de forma compartilhada, né, e de forma proporcional, né, justamente para diluir ali aquele risco, né, o tamanho ali daquele risco. Então, isso é o cosseguro, né? E eu tenho que ter isso estipulado em apólice, né? São duas seguradoras, né? Fazendo riscos, né? Um risco só. Então, fazendo um paralelo com o investimento, né? É como quando a gente vê lá as ofertas públicas, né? Uma debênture, um CRI, um CRA, um IPO, alguma coisa. Quando a gente vê o material publicitário de oferta pública, tem ali quais são os bancos coordenadores daquela oferta. Né, o banco A, o banco B, o banco C, fazendo ali a coordenação daquela oferta e emissão de debêntures XPTO. No seguro é muito parecido, quando há um cosseguro, né? Então são duas seguradoras cobrindo ali aquele risco. Tá? E você tem a retrocessão. A retrocessão é quando você tem ali, né, na verdade, desculpa, né, você tem o cosseguro, depois você tem o resseguro, né, que aí é a seguradora, após ter assumido o risco, ela contrata uma seguradora para amparar ela, nesse caso, e você tem a retrocessão, que é a terceira etapa disso, né, assume o risco, tem uma resseguradora, depois tem mais uma, né, que é a retrocessão, tá? Quando a gente vai para as alternativas, elas dizem o seguinte: no caso de cosseguro, deve constar na apólice a designação da seguradora responsável pela administração do contrato, a qual representará as demais em todos os aspectos. Exatamente. Tá? Então, a minha resposta aqui até o momento me parece a correta. Como eu falei ali no exemplo da oferta pública, né, tem que ser designado e uma delas vai representar em todos os aspectos. Então, voltando para o exemplo da oferta pública, seria equivalente ao coordenador líder daquela oferta pública de debênture, né, seja do que for ali o ativo. Então, tem o coordenador líder e tem os outros coordenadores daquela emissão. Né? Tem a seguradora líder e tem a outra seguradora, que juntas elas amparam ali aquele risco. A realização de um resseguro exige concordância do segurado. Não exige concordância do segurado, porque, na verdade, a seguradora ela já assumiu aquele risco. Né? Então, eu já tenho um risco que eu assumi e eu vou contratar um seguro para mim mesmo. Né? Eu vou contratar uma outra seguradora para me ajudar aqui. Então, não preciso que o segurado lá na ponta dê concordância. Né? Então, eu elimino aqui essa alternativa. A C, ela diz que o resseguro, quando contratado, configura uma duplicidade de seguros, além de uma operação de transferência de risco entre seguradoras. Não é uma duplicidade, né? Aí a gente já olha para a retrocessão, né, do qual a seguradora, né, se ela assumir um risco, para ela aquilo não é um seguro, né? Então, eu sou uma seguradora, eu assumi o risco aqui de proteger isso aqui. Isso não é um seguro, isso é um seguro para quem contratou. Para mim é um trabalho, né? É um risco. Eu não tenho um seguro para esse risco aqui. Então, quando eu contrato um resseguro, aí sim eu contratei um seguro para isso aqui, né? Então é uma questão de ótica ali de análise. Então, não confira, não confere duplicidade de seguros. Agora, a retrocessão sim confere uma duplicidade, porque a seguradora já contratou uma outra resseguradora para ajudar ela, e aí vai ter uma terceira etapa, né? Então, não é no caso do resseguro. E a D, a gente vai aqui para D, as operações de cosseguro podem ser firmadas apenas por seguradoras com capacidade técnica exagerada, já que o risco é dividido entre as participantes. Pô, já pensou se só pode fazer cosseguro quem tem capacidade, né, exagerada? Pô, tô com uma capacidade exagerada, eu não posso assumir mais seguros, né? Então, não consigo afirmar de forma direta isso, que só pode ser firmado por seguradora com capacidade técnica acima. Não, seguradora mesmo que não tenha capacidade técnica acima, ela pode ser responsável ali, junto a uma outra seguradora, por um determinado risco. Tá bom? Então, nesse caso, a alternativa A como alternativa correta. E chegamos então na 10. Questão 10. Deixa eu beber uma água aqui. A gente vai falar do estagiário.
o estagiário, ele contratou um seguro de vida em grupo. E percebeu que o prêmio pago era baixo em relação à cobertura. O corretor explicou que isso acontece porque os riscos são diluídos entre todos os participantes e porque o contrato exige transparência das informações prestadas. Nesse caso, aplicam-se os princípios. Então, a gente, segunda questãozinha aqui de princípios de seguros, né? Ele viu ali que ele vai pagar, sei lá, R$1.000, né, R$500, para ter uma cobertura de 1 milhão, de 500 mil. Então, ele comparou de forma absoluta o valor do prêmio com o valor da cobertura, né? Ele viu que é baixo. E aí o corretor explicou que é porque os riscos são diluídos entre os participantes. É justamente aquele conceito que a gente conversou do mutualismo, né? De um pagamento para um fundo em comum, vai ser gerido pela seguradora para proteger ali os segurados. Tá? Então, por isso que existe essa disparidade entre o capital estipulado e o pagamento do prêmio, né? Porque há vários, negócio de seguradora, muitas pessoas pagam, né? Poucas pessoas utilizam, há ali um ganho, né, nessa diferença, de forma bem simplista, de forma bem básica aqui de análise. Então, esse é o conceito do mutualismo, né? A alternativa A diz que aplica os seus princípios apenas do enriquecimento sem causa, já que o segurado pode receber valor superior ao prêmio pago. Ele vai receber valor, né? Valor por valor, eu vou receber mais do que eu estou pagando de prêmio, porque o prêmio é muito menor do que a minha indenização. Mas não é o ponto correto de análise aqui nesse caso, porque ele diz ali, né? O que eu preciso analisar? Eu preciso analisar o seguinte, né? Os riscos são diluídos entre todos os participantes, né? Então, por que os riscos são diluídos, né? Por que o prêmio é baixo em relação à cobertura? Por conta do mutualismo, e não por conta do conceito do enriquecimento. A B diz que da equidade atuarial, equidade das idades, né, das expectativas de vida, impondo a devolução dos prêmios pagos ao segurado que não sofreu sinistro. Então, não é por isso que há uma diferença tão grande, né, entre o prêmio pago para a indenização. E também, né, não impõe obrigatoriamente a devolução dos prêmios pagos ao segurado que não sofreu sinistro, exclusivamente da Previdência, pois o seguro é um planejamento financeiro para o futuro. Então, assim, é um conceito, né, tem um conceito de previdência no seguro? Tem. O seguro é um planejamento financeiro, é um planejamento de riscos para o futuro, mas, tudo bem, mas não se enquadra ao que é o nosso enunciado. E outro ponto, né, mesmo assim, outro ponto aqui dessa alternativa é exclusivamente. Então, tome bastante cuidado com as alternativas que denotam extremos, tá? E a D, mutualidade e boa-fé, sustenta o equilíbrio e a confiança no contrato de seguro. Então, o conceito principal é o conceito da mutualidade, né, do mutualismo aqui no contrato de seguro. Então, justamente isso que fala ali dos riscos diluídos, né, do aporte para um fundo em comum e proteção de vários indivíduos, tá? E claro que a boa-fé também é um princípio que adequa às operações de seguros sempre, tá bom?